Voltamos. Voltamos. Nossa, gente, vamos lá, é luta. Vocês viram até quando eu abri o mapa? Vocês viram quando eu abri o mapa? Só dá um ok para mim, por favor, para saber onde eu parei. Tudo bem. Beleza, então eu vou abrir de novo. Vamos lá. Vai dar certo. Agora meu mapa que sumiu. É assim mesmo. Espera aí que eu vou abrir ele aqui para vocês. Muito obrigada, viu, meus amores, por estarem aqui. Né? Novidade para todo mundo. Nós vamos nos ajudando. Pelo menos nosso cérebro não vai ficando enferrujado, não é verdade? Vai dar tudo certo. Eu abri aqui, vou compartilhar com vocês. Um momento. Ó, meus amores, esse aqui é o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, nós estamos falando os motivos que levaram à Primeira Guerra. Então, nós falamos rapidamente, relembramos a questão da Segunda Revolução Industrial, falamos da questão do imperialismo, né, da disputa acirrada entre esses países imperialistas, que são os países que se industrializaram, e o principal de todos são aqui, ó, que é a questão do mar Mediterrâneo. Né? O mar Mediterrâneo, percebam que ele dá acesso aos vários países, né? E até mesmo de continentes diferentes. Então, tá aí a resposta. Tá? Nesse período, quem tinha o domínio do mar Mediterrâneo era a França. Então, ó, isso aqui é legal, eu gostei de fazer isso aqui com vocês online, porque ó, fica bem evidente, tá vendo? A França, ela tinha o domínio do mar Mediterrâneo, tá? É domínio dela até hoje, dividindo com Marrocos. Aí você tem o Oceano Atlântico, ó, aqui a Grã-Bretanha, que era a maior potência mundial da época, tinha acesso ao mar Mediterrâneo através da França. Lembrando que tudo isso já está justificando a formação de alianças, que nós vamos relembrar daqui a pouco. Né? Então você tem a Alemanha, que tem que dominar a França para ter acesso a esse mar Mediterrâneo. Você tem aqui ó, a Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro, certo? E aí a nossa história ela vai se passar aqui, né? Onde nós sabemos que o Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado na Bósnia, e isso foi dado como uma culpa, né, de uma facção política chamada Mão Negra. E eles confirmaram a autoria. Tá? Ele foi assassinado, tudo. Mas lembrando que a morte do Francisco Ferdinando, aqui ó, Évia e a Bósnia, tá vendo? Elas fazem divisões fronteiriças. Então, na verdade, essa questão, ela foi só uma desculpa, ela não foi o motivo, né, da Primeira Guerra Mundial, ela foi só uma desculpa para que ocorresse, certo? Então, nós temos essa primeira questão. Bom, para cá. Então, nós temos aqui, deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Na sequência, nós temos a formação das alianças, tá? A formação das alianças, elas acontecem através do quê? Vantagens e interesses, né? Vocês estão cansados de saber. Toda a formação de aliança, tá? E lembre-se que a formação das alianças, elas ocorrem através de vantagens e interesses. E esse período da formação de alianças nós chamamos de paz armada. Paz porque estavam, né, ainda não havia o tiro, porrada e bomba, né? Ainda não havia dado início de fato a Primeira Guerra Mundial, mas eles estavam, né, os países imperialistas em especial, lembrando que os nossos protagonistas são os
os países europeus, eles já estavam devidamente preparados e armados para tal combate. Por quê? Nós devemos lembrar também, né, que existia uma pressão, né, existia um desejo dos países europeus, né? Lembra que eles provocaram e desejaram a Primeira Guerra Mundial. Eles quiseram a Primeira Guerra Mundial. E eles fizeram questão dessa Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a partir daí, eles... E o motivo, né, era justamente o motivo o motivo, né, deles desejarem essa Primeira Guerra Mundial, né, é porque existiam dois motivos. O nacionalismo, né, então vamos deixar claro aqui a diferença entre nacionalismo e o patriotismo, tá? Patriotismo é quando você ama o seu país, né? Você ama a sua pátria. Você tem orgulho de fazer parte daquele país. Isso é patriotismo, coisa que nós brasileiros não somos, tá? Que na época de Copa, e olhe lá, nós vemos uma camisetinha, mas ok. Qual a diferença, então? Patriotismo é quando você tem um amor pelo seu país e nacionalismo é quando você tem um amor excessivo, tá? É o extremismo, ok? Quando você coloca o seu país acima de você mesmo e acima dos outros, tá? Hitler vai fazer muito isso, Mussolini, Stalin, que nós conhecemos, vamos falar de novo daqui a pouco, eles são pessoas extremistas, tá? Onde o bem maior que eles acreditam está acima do bem deles e até mesmo da população, somente da população, tá? Bom, tudo bem, então, a diferença entre patriotismo e nacionalismo? Dá um okzinho ali para a professora Thaís. Tudo bem? Diferença aí para nós continuarmos? Ai, gente, tô adorando isso. Muito bem, show de bola. Isso é muito importante, principalmente vocês que estão indo para o médio, essa diferença, né? E é legal essas aulas porque nós vamos retomando o que nós já vimos, para poder dar continuidade e vocês compreenderem depois aí o surgimento, a chegada de Hitler, de Mussolini, tá? Vimos a Tríplice Entente, Tríplice Aliança, tá? Eu vou compartilhar mais uma tela com vocês que se refere... Deixa eu achá-la. Nós vamos abrir agora... Deixa eu ver se é isso. Queria abrir com para vocês, acho que não está aqui. Referente... Peraí que está abrindo, tá? Já vai abrir. Então, gente, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, elas têm esse início por rivalidade, né? Rivalidade entre os países, né? Nós tínhamos aí países que já tinham rivalidades entre si, né? Então, a Alemanha não gostava da França, porque a França tinha acesso ao mar Mediterrâneo, a França, por sua vez, não gostava da Alemanha também, porque na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha saiu vitoriosa, né? Levando ali as terras de Lorena e Alsácia, que eram riquíssimas em minerais, então eles também não ficaram felizes. Você tinha a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, que era a maior potência mundial, e que, por ser a maior potência mundial, perdão, eles acreditavam que o seu modo de vida deveria ser imposto, eles acreditavam ser um modelo de civilização, e esse modelo de civilização deveria ser imposto aos demais países. Então, você tem toda uma problemática, né, que já envolve os países europeus, né, e por isso aí a formação das alianças aí, né, onde nós sabemos Tríplice Entente, Tríplice Aliança, né, cada uma do seu lado, formou-se de forma natural, né? Bom, nós vamos falar agora sobre a tecnologia a serviço da morte. Eu não consegui compartilhar a outra imagem que eu tinha, mas não tem problema, que fala sobre, né, as questões das trincheiras, a questão do modo, né, de
de luta. Vamos lembrar que, na verdade, quando você fala de guerra mundial, você não tem um problema só da guerra em si e números de mortos. Você tem também outros fatores que colaboram, né, e prejudicam muito essa situação, que são, por exemplo, as doenças, né, porque quando você está no meio de uma guerra, você não tem como parar e ir ao banheiro, isso não existe, né? Imagina a situação. Você tem a questão das doenças, tem a questão, né, do saneamento, claro, que leva às doenças, né? Então, as mortes em si, elas não são necessariamente só, né, pelos ataques, mas você tem um conjunto de fatores ali que levam a essa questão. O que eu quero também mostrar para vocês é uma questão que nós discutimos também em sala de aula. Deixa eu abrir aqui. Nós falamos sobre... Isso aqui é que eu queria falar para vocês também, tá? Que é a questão da mulher, né? Isso tem que estar muito claro. Primeiro ponto, a mulher, ela já tinha participação ativa no mercado de trabalho com as revoluções industriais, ok? Depois, nós temos que ressaltar que nós tivemos uma ampliação da participação feminina dentro do mercado de trabalho, tá? Devido à Primeira Guerra Mundial. Qual era a situação? A situação eram os homens em guerra e as mulheres ali chorando por seus filhos, maridos, que foram até a guerra lutar. Então, na verdade, a ampliação da mulher no mercado de trabalho, ela, nesse período, não foi por bondade do governo, está longe disso, foi por uma necessidade. Qual era a necessidade? Não tinha quem operasse as máquinas. Então, pega essa mulherada aí toda, ao invés de ficar chorando, né, coloquem elas para trabalhar. E aí, então, a mulher, ela se insere. Outra questão também, né, do pós-guerra, vamos falar um pouco melhor daqui a pouco. O outro problema qual é? É a questão de que o número de mortos ele foi muito elevado, né? E por ele ter sido muito elevado, e a maior parte, claro, naturalmente, ter sido de homens, que justifica um dos equilíbrios sociais que temos hoje, né? Onde nós temos aí para cada um homem, 5 mulheres, né? Então, hoje, esse desequilíbrio, por exemplo, social, ele é muito justificável pelas guerras mundiais, tá? Então, você tem toda uma questão. O que fazer com tantas mulheres? A mulher não podia trabalhar, não podia estudar, mas agora ela é viúva. Imagina o número de mulheres viúvas. Você faz o que com essas mulheres agora? Conta para mim. O que tu vai fazer? Então, na verdade, a mulher ir para o mercado de trabalho não foi uma opção, tá? Não foi por bondade, foi por uma necessidade. Por quê? Porque ela tem que se sustentar e ainda sustentar os filhos que ficaram. Afinal, os homens, eles foram para a guerra, né? E a maior parte, como sabemos, foram mortos, ok? Tudo bem? Então, aqui você tem a mulher no mercado de trabalho, você tem aqui a mulher que se inicia, né, na sufragismo, que seria que a mulher começa a pensar, se eu posso trabalhar, eu posso também votar. Então, ela vai atrás de mais direitos. Mulheres agora começam a frequentar lugares públicos, tais como cafeterias, né? Mulheres começam banhistas e começam a fumar também, por exemplo. Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Então, abri agora aqui, gente, o chat. Por que só homens que lutavam na guerra? Bom, a mulher, na verdade, o máximo que ela participava era como enfermeira, ativamente como soldada ainda não, tá? E o motivo era por uma questão de sociedade mesmo, de período, tá? A sociedade era muito patriarcal, mais que hoje, né? O homem como representante, cuidador da família, né? Até mesmo por uma questão física, onde do qual o homem é mais forte do que a mulher. Então, somente homens iriam para a guerra. Tá? A mulher, ela era vista o quê? Para cuidar do lar. Então, a mulher era aquele ser frágil que servia para educar e cuidar dos filhos. Ok? Gostei. Isso aí. Podem mandar perguntas e eu vou respondendo aqui. Tudo bem? Respondido, Luísa? Beleza? E então, esse é o motivo das mulheres aí. Bom, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar, vou mostrar para vocês compartilhar mais uma tela
de como... ó, dá uma olhadinha nesse mapa, para nós encerrarmos aí essa primeira parte. Com licença. Ó, do lado esquerdo, você tem aqui a Europa antes da Primeira Guerra. Então, você percebe que nós temos aqui, ó, olha a diferença para cá. Fala para mim uma coisa que aconteceu. Escreve aí no chat, por favor. Qual a diferença que nós podemos ver? Qual que é a mais visível que vocês conseguem identificar? Ai, que lindos, isso aí. Vamos lá. Tem mais países, muito bem. A Alemanha perdeu território. Ai, professor espetacular. Show de bola, é isso aí. Divisão dos países. Todo mundo está conseguindo enxergar isso, ó. Os colegas estão falando, olha lá. O território foi separado. Então, perceba que após a Primeira Guerra Mundial, começa a se formar o país geográfico que nós temos hoje. Com certeza, isso precisam trabalhar melhor com a professora Ginéia, né? Então, aqui nós estamos vendo o porquê, que é a história em si, tá? Perfeito. Então, você começa a entender já as divisões territoriais. Olha lá. Alguns países deixaram de existir, outros países foram divididos, outros foram ampliados. Perfeito. Tá? Então, vamos falar já do final da guerra para nós já finalizarmos essa primeira aula, tá? Muito bem, gostei, gente. Ó, estão de parabéns. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Quando nós falamos de uma guerra de nível mundial, você, infelizmente, estamos tendo agora uma pequena amostra, né, do que está acontecendo. Porque, na verdade, você começa a perceber, né, essa questão e essa dimensão, né, por exemplo, dos hospitais sobrecarregados, né? Imagine só, o número de mortos passaram de 9 milhões aí de mortos, coisa que será superada na Segunda Guerra, tá? E como que você faz para enterrar? Não tem como, gente. Pensa bem, você não enterra, você não põe uma florzinha, você não põe nada, tá? Então, são famílias que foram destruídas, crianças que ficaram órfãos, mulheres que ficavam viúvas. Olha a situação, uma economia totalmente em crise, né? Então, assim, nós vamos encerrando essa primeira aula. Lembrando que nós vamos retornar às 15h05, 3h05 da tarde, onde eu vou finalizar isso. Nós vamos iniciar já a Revolução Russa. Tudo bem, gente? Olha, eu agradeço demais a participação de vocês. Fiquei muito feliz pelo número de pessoas que estão aqui comigo, né, respondendo no chat. Por isso eles usavam os porcos, né? Ah, boa! Lembra? Nós falamos, né? Exatamente. A utilização, lembra que nós falamos de algumas estratégias, né, dos porcos, morcegos, ratos, que eram utilizados, né, na Guerra Mundial. Então, você vê que tudo, na verdade, é uma estratégia, né, onde hoje nós, os golfinhos, né, gente, lembra, olha, adorei, vocês estão lembrando de tudo, né, os golfinhos que foram mortos pelo nosso presidente na época, acreditando que serem submarinos alemães. Olha a situação que nós chegamos, né? Mas isso, gente, tudo é justificado pelo medo. Da mesma forma que nós hoje temos medo, insegurança, né? Não se sabe. Olha a situação, nós estamos tendo aula virtual, é tudo novo, né? São adaptações que o ser humano tem que passar a fazer para poder viver. Nós somos camaleões, né? E o burrinho de máscara, é verdade, eu não consegui abrir aqui, eu vou, na nossa próxima aula, eu vou deixar a apostila online para nós olharmos o burrinho de máscara, né? E realmente, né, os nossos bichinhos, eles estão afetados, para você ter noção de como, né, uma questão mundial, ela passa a ser global, tá? Então, quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial encerrando? Lembre-se que quando nós falamos de consequência, nós estamos nos referindo a três questões. Nós estamos nos referindo a consequências econômicas, consequências sociais e consequências políticas. Vamos dar um exemplo de cada uma. Então, consequência econômica, nós temos a famosa crise, né, onde o próprio Brasil ele foi atingido justamente porque o Brasil vivia basicamente nessa época de café, e claro que quando você está no meio de uma guerra, comprar café não vai ser uma preocupação. Então, os países pararam de comprar café brasileiro e
nos levou a uma crise também, ok? Consequência política, nós vamos ter várias, né? Então, vários países deixaram de ser monárquicos e passaram a ser republicanos, tais como Rússia, que nós vamos falar melhor daqui a pouco, a própria Alemanha, tá bom? E socialmente, nós podemos falar do desequilíbrio entre sexo, podemos falar sobre a questão, né, de emprego, né? Então, é muito complicado, né? Uma própria mulher dentro do mercado de trabalho. Então, tudo isso é levado, né, a uma questão de preocupação, tá? Tudo isso vai contribuir e nos levar para a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando aí o Tratado de Versalhes, né, que é outra discussão que nós trabalhamos bastante. É justo você criticar, é justo você culpar o único país por uma guerra de nível mundial? A Alemanha é culpada pela Primeira Guerra Mundial, né? Nós falamos bastante isso, que a resposta é não. A Alemanha não pode ser culpada, o único país. De novo, por quê? Porque os países protagonistas, que foram os países europeus, desejaram e provocaram essa guerra. Motivo: acreditaram que a guerra seria rápida e fácil, que eles eram superiores, vai ser rapidinho, coisa básica. E não foi assim. Para começar, a maior potência mundial, Inglaterra, deixou de ser a maior potência e passamos a ter, então, um país americano. A Europa perdeu sua maior estrela, passou a ser um país americano, um país, Estados Unidos, que se mantém até hoje, né, que entrou na Primeira Guerra aí de forma provocada, e isso é muito importante lembrar, tá? Meus amores, nosso tempo está acabando. Lembrando que nós retornaremos às 15h05, ok? Retornaremos aí em breve, tá? Para o fechamento da aula e conversar mais um pouquinho sobre essa situação que se encontra, que não deixa de ser uma guerra também. Tudo bem? Então, até daqui a pouco. Um beijo e muito obrigada por estarem me acompanhando. E não, o ID não é o mesmo, tá? Vocês vão ter que entrar novamente e clicar no outro ID. Ótima pergunta, gostei. Tá bom? Vamos falar da revolução também. Podem preparar perguntas. É um bate-papo, retomando ideias, tá bom, meu amor? Desenferrujar o cérebro, tá? Até daqui a pouco. Podem criar as perguntas e voltar, ó, me bombardeando. Beijo. Até daqui a pouco.